Oi, gente, eu sou o William, faço parte aqui do Med Simple e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a neuroanatomia, nossa revisão sobre a neuroanatomia completinha. Nas últimas lives a gente viu tudo sobre o tronco cefálico, desde os seus conceitos iniciais até as suas três estruturas principais, que são o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Agora nós vamos dar um foquinho um pouquinho mais profundo para algum núcleo específico, um núcleo entre aspas, específico do tronco cefálico, que é a formação reticular. A formação reticular, na verdade, é um conjunto de núcleos e de feixes nervosos que tem como principal função ativar o córtex cerebral. Então a gente vai dar uma estudadinha sobre isso, porque é algo realmente extremamente importante. É uma estrutura extremamente importante do tronco cefálico, então merece uma atenção especial só para ela. Então vamos lá, como o nosso estudo é sobre a neuroanatomia, vamos ir para o ciclo básico, anatomia, anatomia topográfica, neuroanatomia, e vamos abrir sobre a formação reticular. Então vamos lá. Sobre a formação reticular. Acerca da formação reticular, a sinal alternativa correta é homogênea em sua arquitetura e no ponto de vista bioquímico. Então vamos lá. A formação reticular definitivamente não é homogênea, bem pelo contrário, ela é extremamente heterogênea. Por quê? Porque ela é constituída tanto de núcleos, ou seja, de corpos celulares, como de fibras nervosas, ou seja, de axônios milinizados. Então, ela é uma mistura tanto de substância branca como cinzenta. É uma estrutura extremamente heterogênea. Então, ela não é homogênea mesmo. Está presente na fossa anterior do crânio. Vamos pensar. Temos aqui o crânio. Na fossa anterior, essa mais aqui da frente, frontal, nós temos o nosso lobo frontal. Não é o local da formação reticular. A formação reticular está principalmente localizada no tronco cefálico, não no lobo frontal, como essa afirmativa está dizendo. Então, essas duas estão erradas. Não é nem substância cinzenta e nem substância branca. Perfeito. Essa é uma definição ótima. Por quê? Porque a formação reticular vai ter tanto um núcleo de neurônios, corpos celulares de neurônios, como fibras nervosas. Então, ela é tanto substância cinzenta como branca. Ou seja, ela não é nenhuma das duas. Porque ela contém ambas. Ela não pode ser caracterizada nem como substância cinzenta e nem como branca, porque ela contém ambas. E ela pertence ao cerebelo? Não. Ela pertence principalmente ao tronco cefálico. Obviamente, também ela vai acabar pegando parte da medula espinal e do diencéfalo por causa das suas projeções, mas ela está localizada principalmente no tronco cefálico. Então, a certinha seria realmente a letra C. Ó, como aqui mesmo diz, é uma estrutura intermediária entre as duas substâncias, porque é uma mistura de substância branca e de substância cinzenta. Então, vamos criar nosso flashcard. Criamos aqui um flashcard sobre formação de anatomia. Vamos lá. A formação reticular possui como função a ativação do córtex cerebral, possuindo diversos núcleos, diversas funções essenciais para a manutenção da homeostase. Para a homeostase do organismo, né? Para a homeostase do organismo. Porque ela vai controlar diversas funções. Todo o sistema nervoso autônomo, todos os núcleos do centro do vômito, centro da respiração, centro do vasomotor. Vai controlar a vigília e o sono, vai acabar ativando toda uma via motora também. Então, a formação reticular é extremamente importante para basicamente todas as funções do organismo. Então, ela é realmente muito importante. Essa aqui vai ser como resposta. Nós vamos perguntar o que seria a formação reticular. Formação reticular. E qual a sua principal função? Prontinho. Formação reticular são conjuntos de corpos celulares e fibras nervosas que possuem como função a ativação do córtex cerebral, possuem diversos núcleos com diversas funções essenciais para o homeostase do organismo. Salvamos e vamos voltar para a nossa questão. Então, agora, número 2. São funções da formação reticular exceto. Então, como eu disse antes, vai ter 1001 função. Nem todas as funções realmente a formação reticular participa, né? Ela participa de várias extremamente essenciais, como, por exemplo, ciclo da vigília e do sono. Perfeito. Controle eferente da sensibilidade e da dor. Perfeito também.
Centros respiratórios e vasomotor, perfeito. Memória operacional, esse é o único que não. Memória operacional é uma das memórias, temos vários tipos de memórias, né? Temos as memórias básicas, memórias integrativas e a memória operacional. Então, a memória operacional é aquela que conecta a cognição do indivíduo com a sua função motora, basicamente, com a sua cognição. Então, sobre a sua compreensão, de si, da sua posição, do seu pensamento e tudo mais. Então, a memória operacional é a memória terciária, basicamente, que é aquela responsável pelo modus operandi do organismo. Então, essa aqui é a única que é a função que a formação reticular não participa. Todas as outras três estão certíssimas. Como aqui mesmo diz, isso é função do córtex pré-frontal. Então, vamos para o nosso próximo flashcard sobre a formação reticular. A formação reticular detém diversas funções, como o ciclo da vigília e do sono, controle vasomotor, controle da respiração, controle do centro do vômito, da sensibilidade e da dor e diversas outras. Aqui citamos as principais. Então vamos botar ciclo da vigília e do sono, controle vasomotor, controle da respiração, centro do vômito e da sensibilidade e da dor. Vão ser essas que vamos para tentar relembrar posteriormente. Então vamos salvar essa questão e bora para o número 3. O sistema ativador reticular ascendente, o SARA, é um sistema de fibras ascendentes que tem como ação ativar o córtex cerebral. Então, como a função da formação reticular é essa ativação cortical, a formação reticular, então, é composta por núcleos, diversos núcleos espalhados por todo o tronco encefálico, como o centro do vômito, o centro da respiração, o centro vasomotor, e diversos outros centros, o centro da vigília e do sono, lá no mesencéfalo e tudo mais, no diencéfalo, perdão. E toda essa composição de núcleos precisa se comunicar, precisa de uma eferência e de uma aferência, receber sensibilidade e mandar uma orientação para realizar sua função. Então, por exemplo, o centro vasomotor, ele vai receber informações sobre a pressão arterial, sobre o nível de oxigênio e tudo mais, e a partir disso vai mandar uma eferência, tanto para o organismo quanto para a cognição, por exemplo. Uma cognição poderíamos pensar em sensibilidade. Então, ao me machucar, isso vai subir até o tálamo, do tálamo vai se espalhar para o córtex cerebral. Por quê? Devido ao SARA. Então, quem realiza essa comunicação é o SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente. É a porção da formação reticular que é responsável por se comunicar com o córtex cerebral. Então, por isso que tem esse nome, sistema ativador, porque está ativando o cérebro, o córtex cerebral, reticular, porque é parte da formação reticular, ascendente, porque está ascendendo essa informação. Então, o sistema de fibras ascendentes, que tem como ação ativar o córtex cerebral, são fibras que fazem parte do sistema exceto. Então, vamos lá. A formação reticular tem 1001 funções. E cada essas funções vai ter núcleos específicos, e os núcleos específicos vão ter neurotransmissores específicos. Então, é extremamente importante saber qual que é para cada região. Então, por exemplo, fibras noradrenérgicas. Isso está certo ou está errado? Está certo, faz parte do SARA. Essas fibras noradrenérgicas a gente vai encontrar lá no locus ceruleus, lá no diencéfalo. Perdão, no mesencéfalo. Locus ceruleus a gente vai encontrar lá no mesencéfalo, que ele é responsável pela produção de noradrenalina. E essa noradrenalina vai estar participando de toda a função da noradrenalina, que é a ativação. A ativação do organismo, modo geral, deixar ele mais ativo, mais acordado, mais atento. Fibras dopaminérgicas, essas não fazem parte do SARA. Então, a primeira a gente sabe que sim, no locus ceruleus. E as fibras dopaminérgicas, elas têm um centro específico, que é a substância negra do mesencéfalo, mas isso não faz parte da formação reticular, tá? Então, por mais que temos núcleos específicos do mesencéfalo para isso, essa porção não faz parte da formação reticular. Então, as fibras dopaminérgicas estão erradas aqui. Elas não fazem parte do SARA. Fibras colinérgicas fazem parte do SARA. Fibras serotoninérgicas também fazem parte do SARA. Aqui a gente pode citar o exemplo do núcleo da RAF, que também é uma porção lá do mesencéfalo que faz parte da formação reticular. O que não faz parte mesmo são as fibras dopaminérgicas.
E aqui, ó, como aqui está explicando, tem função como controle da atividade motora, sistema de recompensas e de prazer, né? E a regulação endócrina e autonômica. A dopamina, então, tipo, fibras dopaminérgicas, porque detém a função da dopamina que todo mundo conhece, principalmente sistema de recompensa e prazer, né? Mas também está muito relacionado à atividade motora. Por isso que uma doença bem conhecida, que é o mal de Parkinson, é uma doença que afeta a substância negra do mesencéfalo, que é o local em que produz a dopamina, onde tem fibras dopaminérgicas. Por isso que o controle da atividade motora é extremamente importante também. Então, vamos para o flashcard. Formação reticular. A formação reticular, vamos falar sobre as fibras, né? Formação formada por diversas fibras que possuem os seguintes neurotransmissores para as suas respectivas sinapses. Então vamos lá. Tem as fibras noradrenérgicas e quais são os núcleos, né? A formação reticular é formada por diversas fibras que possuem os seguintes neurotransmissores para suas respectivas sinapses. Esses respectivos sinapses vão falar dos núcleos específicos, das localizações anatômicas, para seus respectivos núcleos, ao longo do sistema nervoso central. Então, fibras noradrenérgicas nós temos principalmente no lóbulos cerúleos. E tem uma função mais de ativação, né? De deixar o indivíduo mais atento. É literalmente a função adrenérgica, então a função da adrenalina. Fibras serotoninérgicas nos núcleos da RAF. As funções a gente vai ver uma questão mais adiante, porque eu não estou citando tanto agora. Fibras colinérgicas. Aqui a gente não tem um exemplo específico, mas também tem fibras colinérgicas. Então, núcleos da RAF e lóculos cerúleos que a gente vai deixar para relembrar posteriormente. Então, vamos lá, flashcard, e vamos para a questão número 4. A vigília... Só um momentinho. Continue. A vigília é um momento de maior ativação cortical, em que o indivíduo se mantém acordado e alerta aos estímulos sensoriais ao seu redor. Faz total sentido, né? Vigília é o ato de estar acordado. Então, é realmente um momento de maior ativação cortical. Sobre ela, está na alternativa correta. Então, aqui ela está pedindo a correta. Durante a vigília, o núcleo reticular do tálamo inibe a atividade dos núcleos talâmicos sensitivos. Então, sem ver a anatomia, vamos ver se essa frase faz sentido. Vamos ignorar a anatomia, vamos ignorar essa localização, supondo que a gente não soubesse quais são as localizações específicas, qual é a função de cada estrutura anatômica, de cada núcleo. Durante a vigília, que é o momento que a gente tem que receber informações, né, porque nós estamos acordados, o núcleo reticular do tálamo inibe a atividade dos núcleos talâmicos sensitivos. Não faz sentido. Núcleos talâmicos sensitivos têm esse nome justamente porque eles são sensitivos. Eles estão recebendo a aferência do corpo e está acendendo essa informação para o nosso córtex cerebral. Então, não faz sentido ter um núcleo que vai inibir isso durante a vigília. Vai querer inibir isso justamente durante o sono. Então, essa frase estaria certa se fosse durante o sono e não durante a vigília. Durante a vigília, a gente quer esses núcleos sensitivos. Obviamente, a gente vai ter algumas inibições para a gente ter um foco em um só sentido, ter uma atenção a alguma coisa. Por exemplo, enquanto eu estou lendo, eu não quero me distrair com o som, com o cheiro de algo, tudo mais. Então, a gente tem um filtro, uma filtração das informações pela formação reticular. Isso de fato existe, mas essa definição aqui, ó, é do sono. Uma definição bem clara do sono. O núcleo reticular do tálamo inibe a atividade dos núcleos talâmicos sensitivos durante o sono. O núcleo supraquiasmático, esse núcleo ele tem uma grande importância no ciclo sono-vigília, então por isso que ele está aqui, e a glândula hipófise são responsáveis por sincronizar o ritmo vigília-sono com o ambiente claro e escuro. Estaria quase perfeito. Qual que é o erro aqui? As três estruturas que estão extremamente relacionadas com o ritmo vigília-sono são o núcleo supraquiasmático, a área pré-óptica e a glândula pineal, não a hipófise. A glândula pineal, aquela localizada lá no epitálamo. Então, essa aqui está incorreta porque não é glândula hipófise.
Poderia ser núcleo pré-óptico ou glândula pineal. Durante a vigília, a ativação de fibras monoaminérgicas do sistema ativador ascendente que saem do hipotálamo. Essa aqui está perfeitinha. Isso está totalmente certo. Por quê? Estão recebendo informações do hipotálamo e do hipotálamo vai acender as informações, na verdade, vai ir até o tálamo e do tálamo essas informações vão acender. E durante essa ascensão, ascensão da informação, vai ter fibras que vão passar pelo hipotálamo, perdão. Então, essa está certinha. De forma geral, as fibras vão até o tálamo, do tálamo ascendem. Durante essa ascensão, eles também precisam passar pelo hipotálamo. Então, essa daqui está certíssima. O núcleo pré-óptico inibe fibras monoaminérgicas do sistema ativador ascendente. Exatamente o contrário. O núcleo pré-óptico estimula o sistema ativador ascendente e não inibe. Então, essa aqui está totalmente errada. Essa aqui está perfeitinha. Então, vamos para o nosso flashcard agora, formação reticular. O sistema... Sistema ativador reticular ascendente. É a via por onde transmite a informação está ascendendo ao córtex cerebral. Então, é uma via por onde transmite a informação que está ascendendo ao córtex cerebral. Então, vamos lembrar o que é a sigla SARA, né? E ela é o quê? Ela é a via por onde transmite a informação até o córtex cerebral. Esse é o nosso flashcard. Questão número 5. O que o cochilo pode fazer pela sua saúde? Essa é uma manchete da revista Veja acerca do sono, um importante processo constituinte do ciclo vigília-sono. Sobre o sono, a sinal alternativa incorreta. Então, antes a gente falou sobre a vigília, agora vamos falar sobre o sono, processo antagônico, o oposto da vigília. O núcleo supraquiasmático, que a gente viu que é muito importante no ciclo vigília e sono, né? E a glândula pineal também sincronizam o ritmo vigília e do sono com o ambiente claro e escuro. Perfeito. Núcleo pré-óptico, núcleo supraquiasmático e glândula pineal têm extrema importância no ritmo vigília e sono. Núcleos hipotalâmicos laterais e posteriores estimulam fibras monoaminérgicas para estimular o córtex. Essa aqui é uma pequeníssima pegadinha. Por quê? Porque, de fato, a gente tem núcleos hipotalâmicos que fazem isso, mas não são núcleos laterais e posteriores. São núcleos ventrolaterais, ou seja, laterais e anteriores. Essa aqui é uma minúcia muito, muito, muito detalhista. Quem faz isso não são núcleos laterais e posteriores, são núcleos laterais e anteriores. O núcleo reticular do tálamo inibe a atividade dos núcleos talâmicos sensitivos? Perfeito. Foi justamente o que a gente falou na questão passada. Na questão passada isso não existia. Por quê? Porque na vigília a gente não precisa disso. A gente vai precisar disso essencialmente no sono. Para que, por exemplo, quando estamos dormindo, a gente não acorde toda hora por um som, por um toque, qualquer coisa. Tem informação que vai conseguir acender? Sim, mas vai precisar de mais estímulo para conseguir superar essa inibição. Então, o núcleo reticular do tálamo, de fato, inibe os núcleos talâmicos sensitivos. É uma inibição completa? Não. É uma inibição que pode ser vencida. Mas, de modo geral, ela predomina para que o indivíduo permaneça dormindo. O sono é um estado de ondas lentas, em que a atividade elétrica do córtex é dada devido a circuitos intrínsecos, sem influência sensorial externa. Perfeito. Como a gente tem uma inibição dos núcleos talâmicos sensitivos, a gente não vai ter influência sensorial externa. Nós vamos perder essa sensibilidade. Obviamente que a sensibilidade pode conseguir acender se o estímulo for forte o suficiente para ganhar a inibição. Mas se isso não acontecer, não temos influência sensorial externa e, de fato, o sono é um estado de ondas lentas. Na realidade, o sono é dividido em duas etapas, né? Que é o sono REM e o sono não REM. Mas isso a gente vai deixar para a questão seguinte. Essa aqui está perfeitinha. Então, núcleo pré-óptico ventrolateral, que faz parte do hipotálamo anterior, é que faz a inibição do SARA. Inclusive, realidade, ele faz a inibição do SARA, não a ativação.
Então, vamos lá. Vamos falar sobre os núcleos responsáveis. Núcleos e glândulas responsáveis pelo ciclo da vigília e do sono são quais? São 3. Vou deixar até aqui marcado aqui, lembrando que são 3. O primeiro é o núcleo supraquiasmático. Segundo, o núcleo pré-óptico. E o terceiro, a glândula pineal. Perfeitinho. Vamos para a questão número 6. O sono pode ser separado em 2 componentes. O sono paradoxal, que é o sono REM, e o sono de ondas lentas, o sono não REM. Esse sono REM e não REM, eles referem-se à sigla Rapid Eye Movement, ou seja, movimentos rápidos dos olhos. Por que isso? Porque no início, quando a gente começa a entrar no estado de sono, a gente vai passar por esse sono REM, que é onde a gente vai ter não há uma inibição completa da nossa atividade motora. De modo geral, o corpo inteiro vai estar inibido, mas a gente vai estar sonhando, e por conta desse sonho, a gente vai ter movimentos rápidos dos olhos. Então, não sei se vocês já repararam em alguém dormindo, mas quando a pessoa acaba de adormecer, o olho dela vai ficar mexendo bastante, vai ficar se movimentando muito rapidamente. Nisso, há uma intensa atividade cortical. Se fizermos um eletroencefalograma, vamos perceber uma atividade cerebral tão forte como se o indivíduo estivesse em vigília. Isso ocorre porque durante o sono REM é quando a gente sonha e é quando a gente mexe o olho. E essa fase ela é extremamente importante para a consolidação das memórias. Então, por isso que o sono REM é um sono extremamente importante. Normalmente, um ciclo do sono varia entre 1h30 e 2 horas. Então, o sono REM ele vai ser um dos primeiros estágios do sono, é o sono mais, entre aspas, superficial, e é onde o indivíduo vai sonhar, ter rápida movimentação do olho, é onde o indivíduo vai poder ter consolidação da memória, e nessa fase vai ter a atividade cerebral tal qual ocorre na vigília, ok? Já o sono de ondas lentas é exatamente o oposto. É um sono não REM. Nessa fase, os indivíduos tendem a não sonhar, não há movimentação do olho e nem de todo o corpo, toda a eferência é basicamente abafada, toda a aferência também é abafada, então não há nem sensibilidade e nem a sensibilidade externa e nem movimentação do corpo de forma fisiológica. Tem patologias que faz isso, mas o está descartando, a gente está falando da fisiologia. E aqui é a parte em que há menor consumo de oxigênio a fim de reequilibrar todo a homeostase neurológica, de fazer todo um descanso, um repouso do cérebro. Então, o sono REM tem rápida movimentação do olho, o indivíduo sonha, tem consolidação de memória e, pelo eletroencefalograma, tem uma atividade tão forte como em vigília. Aqui, no sono de ondas lentas, a atividade cerebral é bastante diminuída, tem uma diminuição considerável de oxigênio, é onde o indivíduo recupera, descansa todo o seu sistema neurológico, e aqui tem uma inibição completa de toda a aferência e de toda a eferência. Então vamos para as questões. O sono REM é uma fase uniforme, que ocorre continuamente durante toda a noite. Não, são 2 fases. É um sono REM e um sono não REM. Então, uma curva, a parte mais superior, a parte mais superficial é o sono REM. Quando ela começa a descer, começa a entrar em sono profundo, aí vai para o sono de ondas lentas, o sono não REM. Então, aqui, esse aqui é falso, não é uma fase uniforme, bem pelo contrário. É extremamente não uniforme. E que ocorre continuamente durante toda a noite, não. Um ciclo tende a ir de 1h30 a 2 horas. Só a parte inicial desse ciclo do sono é que tu vai ter o sono paradoxal. Então, essa aqui está errada. O sono de ondas lentas é caracterizado por baixo consumo de oxigênio, perfeito. Predomínio de sono parasimpático, perfeito, que é limite do corpo. E corpo móvel, perfeito. Aqui, ó, a gente não tem nenhuma rotação do corpo. Então, isso ocorre através do tônus parasimpático. Ele vai estar predominantemente induzindo para uma ativação mais das funções parasimpáticas, como, por exemplo,
A homeostase do organismo, de modo geral, não preciso nem citar exemplos, mas vai reduzir a atividade, de modo geral, do organismo. E essa aqui está perfeitinha, a letra B está totalmente certa. Na letra C, a principal função do sono REM é manter o cérebro em repouso e em descanso. Não, bem pelo contrário. No sono REM, tu vai ter atividade igual tem em vigília. Tá sonhando bastante, tá mexendo muito o olho, e tá tendo uma consolidação, uma formação de memória muito intensa durante essa parte. Então, aqui o cérebro ainda não está em descanso. Ele vai estar descansando no sono de ondas lentas. Durante o sono REM, os pavilhões auriculares se movem rapidamente. Pavilhão auricular é isso aqui, ó. É a nossa orelha. Orelha externa. Tem nada a ver. Opa, até apertei sem querer. Não tem nada a ver. Pavilhão auricular seria como se a gente ficasse mexendo a orelha nessa fase de sono. O que vai se mexer aqui é o globo ocular, não é o pavilhão auricular. Acabei apertando sem querer, mas a letra certa de fato é a letra B. Porque, de fato, no sono de ondas lentas, a gente tem um baixo consumo de oxigênio, com predomínio de tônus parasimpático e de corpo móvel. Perfeitinho. Vamos aqui, ó. A formação reticular. O sono pode ser dividido em REM e funções. Cada fase do sono podem ser. No sono REM, a gente tem o EEG vai perceber através do EEG recebe-se uma ativação cerebral tal qual ocorre na vigília. É a fase em que ocorrem os sonhos e a consolidação da memória. É o sono não REM, através do EEG, percebe-se que há uma diminuição da atividade cerebral, diminuindo o consumo de oxigênio e nervoso em um estado de repouso. Então vamos deixar mais separado, mais bonitinho, né? Através do EEG percebe-se uma ativação cortical, tal ocorre na vigília. É a fase em que ocorre os sonhos e a consolidação das memórias. Já na non-REM, percebe-se que há uma diminuição da atividade cerebral. Há uma diminuição da atividade cerebral, diminuindo o consumo de oxigênio e deixando o sistema nervoso em um estado de repouso. Prontinho. Vamos para a questão número 7. A atenção seletiva é o fenômeno em que o indivíduo seleciona informações importantes e ignora as outras irrelevantes para o momento. Então foi aquele exemplo. Enquanto eu estou aqui lendo, eu não quero me distrair com a audição, não quero me distrair com o olfato, não quero me distrair com outras coisas ao meu redor, estou simplesmente focando naquilo que eu preciso focar. A formação reticular consegue fazer isso através de uma inibição da aferência. Vamos lá. Não faz sentido ela querer estimular a via aferente, porque o meu intuito é uma atenção seletiva. Meu intuito não é aumentar meu foco. É o contrário, é eu inibir tudo que pode me distrair. Então, não é através da estimulação, é através da inibição da via aferente. Aferente é tudo que sensibilidade, tudo que sobe para o córtex. Eferente são os comandos, tudo que desce do córtex. Então, está inibindo a via aferente, está inibindo as outras sensibilidades. Então, a atenção seletiva, ela ocorre justamente através dessa inibição das vias aferentes. A atenção seletiva ocorre através da inibição da aferência. Não é desejada no momento. A atenção seletiva ocorre através da inibição da aferência.
Então, ocorre através da inibição da aferência que não é desejada no momento, que não é desejada no momento. Perfeitinho. Vamos para a questão número 8. Os centros contêm neurônios geradores de padrões de atividade motora estereotipada e que podem ter sua atividade iniciada ou modificada por estímulos químicos, comandos centrais, corticais e hipotalâmicos ou por aferências sensoriais. Sobre o centro vasomotor, a célula alternativa incorreta, então ele está pedindo a incorreta. Manda inferências para o hipotálamo? Não faz nem sentido, vamos lá. Centro vasomotor, a gente vai estar pensando, então, sistema circulatório. Quem é a aferência do sistema circulatório? A gente tem 3, e é justamente na letra B. Recebe informações por baroreceptores do seio carotídeo, mecanoreceptores do coração e quimioreceptores da aorta. Perfeito. Essa aqui está certinha. Essa é a aferência que vai ascender até o centro vasomotor. Então vamos lá, vai receber aqui, ó, o baroreceptor do seio carotídeo e o mecanoreceptor do coração. Essas duas estão percebendo a pressão arterial, enquanto que os quimioreceptores da aorta estão percebendo o nível de oxigênio presente no sangue arterial. Então, essa aqui está perfeitinha. Está captando as informações que vão ascender, ou seja, uma aferência que vai ascender até o centro vasomotor. Essa eferência é basicamente um sistema nervoso autônomo, que vamos ter o parasimpático e o simpático. Essa é a eferência do centro vasomotor. Onde é que está o centro parasimpático? Está localizado no bulbo, que é onde se localiza o centro vasomotor. Enquanto que o sistema simpático está localizado na região... Só um minutinho. Hoje minha gente está falando muito. Enquanto que a eferência ela vai ser basicamente o sistema parasimpático e simpático. O parasimpático localizado mais na porção cranial e o simpático localizado mais na medula espinal, né? Na região cérvico-torácica. Então, basicamente, não é eferência para o hipotálamo. A eferência é diretamente para o coração, que é para o coração e para as artérias, né? Que é o que tem a capacidade de ser modulado através desse centro vasomotor. Dá para modular como? Aumentando o ritmo de contração, a frequência cardíaca, realizando vasoconstrição ou vasodilatação, para modificar a resistência arterial periférica, que vai, obviamente, modificar a pressão arterial. Então, essa é a eferência do centro vasomotor, basicamente para o coração e para os vasos sanguíneos, não para o hipotálamo. Essa aqui está errada. Essa aqui a gente está certa. Controla a frequência cardíaca e a pressão arterial, regulando o calibre vascular. Perfeito. Frequência cardíaca através da estimulação no nódulo sinusal, no nódulo sinusal e no nódulo sinoatrial, atrioventricular. Nessas duas regiões, a gente vai ter ali o controle parasimpático e simpático, que vão alterar a frequência cardíaca, e a pressão arterial é justamente modificada pelas artérias, porque nas artérias a gente tem a capacidade de realizar vasoconstrição ou vasodilatação, arteríolas na realidade, né? E essas arteríolas e artérias que vão realmente dar toda a importância para a pressão arterial. Se eu tiver uma vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial. Realizo vasoconstrição, aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial. Então é dessa forma que essas duas funções são controladas pelo centro vasomotor. Essa aqui está perfeitinha. Está presente na formação reticular do bulbo? Perfeito. O bulbo vai ter 3 centros extremamente importantes. O centro vasomotor, o centro respiratório e o centro do vômito. Então essa aqui está certinha também. A letra errada é a letra A. Vamos criar um flashcard. Formação reticular. O centro vasomotor recebe aferências do carotídeo, da parede cardíaca e da aorta, sendo responsável pela referência ao coração e aos vasos sanguíneos. Por isso, dessa forma,
haverá uma modificação. Poderá haver, né? Poderá haver a manutenção da frequência cardíaca e da pressão arterial. O centro vasomotor recebe aferência do seio carotídeo, da parede cardíaca e da aorta, sendo responsável pela eferência ao coração e aos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. E dessa forma poderá haver a manutenção da frequência cardíaca e da pressão arterial. Perfeitinho. Vamos para a penúltima questão. Os centros contêm neurônios geradores de padrões de atividade motora estereotipada e que podem ter sua atividade iniciada ou modificada por estímulos químicos. Comandos centrais, basicamente é mesmo enunciado da questão anterior, mas agora está pedindo sobre o centro expiratório e agora está pedindo a questão correta. Vamos lá. A parte dorsal controla a expiração e a parte ventral controla a inspiração. Está invertido, né? A porção dorsal controla a inspiração, enquanto que a porção ventral controla a expiração. Então, essa aqui está invertida, ela está errada. Há referências do centro para o músculo diafragma e para os músculos intercostais? Não, eferência, não aferência, é a eferência. Está mandando informações para a contração ou não do músculo diafragma e dos músculos intercostais. Não é a aferência, é a eferência. Apresenta atividade rítmica, espontânea e sincronizada. Perfeito. Para uma respiração ocorrer, eu preciso de uma atividade rítmica, preciso realizar a manutenção da frequência respiratória, ela tem que ser espontânea, né? Não precisa ficar pensando toda hora, ela não precisa ser totalmente voluntária, ela pode ser controlada voluntariamente falando, mas ela não é obrigatória, ela pode funcionar involuntariamente. E ela é sincronizada, perfeito, né? Tem que contrair todas as estruturas durante a inspiração, relaxar durante a expiração, ou contrair as estruturas antagônicas durante a respiração forçada. Então, ela realmente tem que ser sincronizada. Essa daqui é perfeita. Está presente na formação reticular do mesencéfalo? Não. Como foi na questão anterior, centro respiratório, centro vasomotor, centro do vômito, todas se localizam no bulbo e não no mesencéfalo. Letra 6 está certinha. Próximo. Do flashcard, vamos lá, formação reticular. Centro respiratório é localizado no bulbo, é responsável pela manutenção da atividade rítmica espontânea e sincronizada da respiração. O centro respiratório localizado no bulbo é responsável pela manutenção da atividade rítmica espontânea e sincronizada da respiração. E agora vamos para a nossa última questão, a mais complexa de todas, porque tem que saber especificamente quais são as estruturas envolvidas em cada uma desse enunciado. O sistema modulatório da projeção difusa é um conjunto de neurônios monoaminérgicos com projeções por quase todo o sistema nervoso central. Aqui basicamente está falando do SARA, né? Do sistema da formação reticular e do SARA. A formação reticular, basicamente, nesse conjunto de neurônios aqui, monoaminérgicos, e que vão emitir essas projeções para todo o córtex cerebral. E basicamente para todo o organismo, na verdade, né? Porque tanto para o córtex cerebral quanto para as eferências para a medula espinal e dali os respectivos órgãos. Vale lembrar que as monoaminas são substâncias formadas pela descarboxilação de aminoácidos, sendo os principais deles a noradrenalina, a serotonina, a dopamina e a histamina. Apesar de não ser uma monoamina, a acetilcolina também exerce modulações de projeção difusa. Então, sobre esse sistema, faça a associação das vias com suas respectivas funções. Então, número 1 seria uma via serotoninérgica, que produz serotonina. Perdão. Fui tirar a marcação porque tem na questão, mas vamos lá. A número 1 refere-se a uma via serotoninérgica, uma via que produz serotonina. A número 2 refere-se à via noradrenérgica, que produz noradrenalina. Número 3, via dopaminérgica, que produz dopamina. Número 4, via estaminérgica, que produz histamina. E número 5, via
colinérgica que produz a acetilcolina. Então, aqui vão ter 5 núcleos, cada núcleo vai ser responsável, vai ter uma via específica dessas 5 aqui. Então, vamos tentar responder através da função que vai ser especificada em cada uma da A, B, C, D e E. Participa do sono REM e da atonia do sono. Então, vamos pensar. Quem a gente falou lá na parte do sono é responsável pela manutenção do sono, da atonia do sono? É o sistema nervoso parasimpático. Qual é o grande neurotransmissor relacionado ao sistema nervoso parasimpático? A acetilcolina. Então, a gente sabe que essa aqui, a letra A, é uma via colinérgica. Letra B. Está localizado nos 9 núcleos da RAF. Os núcleos da RAF, que participa do ciclo do sono também, da vigília do sono, são vias serotoninérgicas. Então, aqui tem produção de serotonina. Então, a letra B seria via serotoninérgica. Letra C. Participa da regulação do alerta, da atenção seletiva, da vigília, do aprendizado, da memória, do humor e da ansiedade. Quem é que é tão responsável pelo alerta, da atenção seletiva, da vigília? É justamente o sistema noradrenérgico. Então, a adrenalina que faz isso, né? Que deixa a gente mais ligado, mais atento ao nosso mundo. Então, essa letra C, ela se refere à via número 2, a via noradrenérgica. A letra D. Medicamentos que inibem essa via costumam causar sono como efeito colateral. Quem costuma causar esses sonos? São os inibidores de primeira geração da histamina. Então, essa aqui é uma via histaminérgica. Está escrevendo a histamina aqui. Letra E. Controla a atividade motora pela via nigroestriatal. Regula o sistema de recompensa e faz regulação endócrina. Isso aqui é uma função extremamente importante, essa via nigroestriatal, porque justamente aquilo vai estar relacionado ao mal de Parkinson. Mas a gente já poderia adivinhar qual que é o neurotransmissor só por essa frase aqui, ó, sistema de recompensa. Falou sistema de recompensa é sempre a dopamina. Então aqui a gente se refere à dopamina. Então vamos lá. A letra A é a acetilcolina. Então o A é número 5. Núcleo da RAF serotoninérgica. A5B1. Participa do alerta noradrenérgica. C2. Faz medicamentos que inibem essa via histaminérgica. D4. E controla a atividade motora pela via nigroestriatal. Sistema de recompensa é a dopamina. E3. Então, o que fala, respectivamente, é essa aqui, ó. 1B, 2C, 3E, 4D, 5A. Vamos lembrar, de novo. Número 1, serotoninérgica. Quem é responsável? O núcleo da RAF. Aqui na letra B. Então, 1 é B. 2, via noradrenérgica. Quem que é responsável pela via noradrenérgica? É justamente a participação na regulação do alerta, da atenção seletiva. Então, essa via noradrenérgica, que tem um grande núcleo chamado de locus cerúleus, que é onde produz essa via adrenérgica, é realmente que realiza essa função de alerta, atenção, aprendizado, memória. Então, 2C. Via dopaminérgica. Via dopaminérgica é basicamente essa última aqui, ó, que regula o sistema de recompensa. Então, essa via aqui, ó, refere-se à dopamina. 3E. Via histaminérgica, que é inibida através dos antihistamínicos de primeira geração. Então, essa aqui que vai ocasionar sono, né, nos antihistamínicos de primeira geração. Então, 4D. E a via seletiva, a via colinérgica é justamente aquela que participa do sono. Então, é 5A. Então, aqui a gente respondeu perfeitamente qual que é a via e quais são os núcleos importantes durante o mesencéfalo, ocasionado no mesencéfalo ou em todo o tronco encefálico, hipotálamo também. Então, vamos marcar aqui, ó. Isso aqui é uma questão mais complexa, né? Então, a gente vai basicamente falar uma só função, para cada uma ou duas funções. Não vamos deixar tão extenso assim. Mas vamos colocar as principais funções de cada via dessas. Então, as respectivas funções dessas vias são via serotoninérgica, como aqui fala, é aquela que é localizada no núcleo da RAF. Qual que é a principal função dessa via
do núcleo da RAF, né? O núcleo da RAF. A grande função é regulação do ciclo vigília-sono via vamos dar aqui esse espaço para ficar bem mais organizado, né? Via dopaminérgica. Qual a grande função? Tem uma grande função motora e do sistema de recompensa e regulação endócrina via noradrenérgica. Sua grande função é basicamente fazer com que o indivíduo torne-se mais atento. Está muito relacionada a mais atento. Vamos colocar mais bem escrito, né? Basicamente falar, suas funções são a regulação da atenção seletiva, da memória, do aprendizado, do humor e reticências. E a última é a nossa via estaminérgica, pensa aqui. Ela é muito importante no ciclo do sono também. E a via, está faltando, dopaminérgica, colinérgica, né? Que é extremamente responsável pelo ciclo do sono também, pela atonia do ciclo do sono. Vou colocar aqui. Isso é o que a gente deve lembrar. Prontinho, fizemos um último flashcard. Agora vamos revisar esses flashcards e deu por hoje, basicamente, sobre a formação reticular. É um assunto extremamente mais denso, mais complicado, porque justamente ele refere-se especificamente aos núcleos e às funções, diversas funções do sistema nervoso central sobre toda a homeostase do organismo. Então, vamos fazer um flashcard sobre formação reticular. A atenção seletiva ocorre através da inibição da aferência que não é desejada no momento. A formação reticular é formada por diversas fibras, que possuem os seguintes neurotransmissores para seus respectivos núcleos ao longo do sistema nervoso central. A fibra noradrenérgica vai estar localizada no locus cerúleus, enquanto que as fibras serotoninérgicas estão localizadas nos núcleos da RAF. O sono pode ser dividido em REM e não REM. As funções de cada fase do sono pode ser: o sono REM, através do EEG, percebe-se uma atividade cerebral igual ou até maior do que a vigília, e é a fase que ocorre o sonho, em que há consolidação da memória e que há basicamente movimentos rápidos dos olhos. Já o sono não REM, ele através do CG percebe-se que há uma diminuição da atividade cerebral, diminuindo toda a sensibilidade, toda a motricidade do corpo, deixando o sistema nervoso em estado de repouso, de descanso. Diminui o consumo de oxigênio também, né? Porque vai ter diminuição da atividade cerebral. O SARA, que é o Sistema Ativador Ascendente, Sistema Ativador Reticular Ascendente, é uma via por onde transmite a informação que está ascendendo ao córtex cerebral. O que é a formação reticular e qual a sua principal função? A formação reticular é basicamente um conjunto de núcleos e fibras nervosas que tem como função a conexão de todas as funções, de diversas funções, não todas, né? De diversas funções do tronco cefálico com o córtex cerebral, que vai conectar basicamente todo o nosso organismo ao córtex cerebral. Formação reticular são conjuntos de corpos celulares e fibras nervosas que possuem como função a ativação do córtex cerebral, possuem diversos núcleos com diversas funções essenciais para a homeostase do organismo. A formação reticular detém diversas funções, como o ciclo do sono e da vigília, o controle vasomotor, controle da respiração, controle do vômito, de diversas outras funções também, da sensibilidade da dor. O centro respiratório, que é localizado no bulbo, é responsável pela manutenção da atividade rítmica, espontânea e sincronizada da respiração.
As respectivas funções dessas vias são: via serotoninérgica do núcleo da RAF, responsável pelo ciclo do sono-vigília. Via dopaminérgica, responsável pelo sistema de recompensa, pela motricidade, por uma regulação endócrina. Via noradrenérgica, pela atenção, pela memória, pelo aprendizado. Via estaminérgica, pelo ciclo do sono. Via colinérgica, pela atonia durante o ciclo do sono. O centro vasomotor recebe aferências do seio carotídeo, da parede cardíaca e da aorta, sendo responsável pela eferência ao coração e aos vasos sanguíneos. E dessa forma, poderá haver a manutenção da pressão arterial e da frequência cardíaca. Os núcleos e glândulas responsáveis pelo ciclo da vigília e do sono, os principais, são 3. Núcleo supraquiasmático, núcleo pré-óptico e glândula pineal. E assim nós terminamos o flashcard de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado, gente. A partir da próxima live a gente vai acender ainda mais. Vamos falar sobre o cerebelo, e em seguida do diencéfalo, e finalmente vamos chegar ao telencéfalo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.